Graça e paz, boa tarde. Irmãos, dando continuidade então nos vídeos, como eu comentei, eu vou estar fazendo agora algumas sequências de vídeos sobre alguns assuntos que está no meu livro, Religiosidade versus Bíblia. Então, tem alguns assuntos assim que religiosidade de forma geral fala uma coisa, no meu entender, na minha visão, na minha busca na palavra de Deus, a palavra de Deus fala outra coisa, né? Então, vamos analisar o que a gente costuma ouvir, mas o que a Bíblia realmente fala sobre determinados assuntos. O primeiro é sobre várias igrejas cristãs, né? Vários ministérios cristãos. O que a religiosidade fala? O que a gente costuma ouvir? Todos os caminhos levam a Deus. Tudo e toda a religião é de Deus. Toda fé é válida. Isso que a gente ouve, não é isso que a gente ouve, meus irmãos? Não importa quantas igrejas, qual igreja que você esteja, você está agradando a Deus. Então, o que a Bíblia fala realmente sobre isso? Essa é a visão da religiosidade, a visão que a gente aprende, que a gente ouve por aí, não é? Mas a Bíblia fala sobre esse assunto, e eu acredito em particular, os irmãos vão ver também, que a palavra de Deus não dá margem para tanta interpretação assim. Ela é bem específica nesse assunto. Eu vou estar lendo aqui, meus irmãos, carta de Paulo aos Efésios, a partir do versículo 4. Capítulo 4, a partir do versículo 4. Diz assim: Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém, meus irmãos? Irmãos, eu acredito que a palavra de Deus, assim que ela declara, com licença, assim que ela declara que existe uma só fé, um só batismo, um só caminho, um só Senhor, eu acredito que ela está sendo específica, que na verdade, segundo a palavra de Deus, não era para ter tantas religiões cristãs. Nós temos por volta não, mais de 3.000 religiões entre igrejas e ministérios que se identificam como religiões cristãs, como descendência da Igreja de Cristo. E muitas dessas igrejas têm doutrinas diferentes, crenças diferentes, cobram uma postura diferente dos seus fiéis. Então, o que eu entendo? Eu entendo o seguinte, que essa diversidade de religião que se identifica como cristã, essa diversidade de igrejas que se identificam como sendo a descendência da igreja de Cristo, só mostra a falta de conhecimento do ser humano. Só falta, na verdade, o homem ali prestar bem atenção na palavra de Deus, estudar corretamente a palavra de Deus, para que ele identifique essa linha única que a palavra de Deus fala. Porque, na verdade, muitas religiões cristãs, várias religiões cristãs, essa ideia de que todo caminho leva a Deus, na verdade, não é correto. Esse tipo de pensamento só mostra que, na verdade, o homem não entendeu corretamente o ensino da palavra de Deus. Não entendeu corretamente as palavras de Jesus, não entendeu corretamente as palavras de Paulo. Por quê? Porque nós vemos muitas vezes ministérios defendendo doutrinas que não são bíblicas e defendendo com unhas e dentes, até mesmo se afastando de outros ministérios. É por isso que Paulo falou ali aos Efésios sobre essa necessidade de união. Versículos antes desse Efésios 4:4 ali, se os irmãos tiverem a oportunidade de ler a partir de Efésios 4:1, ali ele está pedindo encarecidamente, está exortando para que todos se mantenham na união em espírito, até mesmo suportando-vos. Ele fala assim, para que ali os Efésios eles se suportassem, porque o que acontecia em Efésios, como acontecia com a congregação de Corinto, como acontecia também ali em Romanos,
Romanos 14 fala muito sobre isso. Diferenças doutrinárias também, meus irmãos. Eles, na igreja antiga, eles tinham um problema entre eles com usos e costumes, assim como nós temos hoje em dia. Não é? O que a gente vê hoje em dia? Muitos irmãos falando assim, eu não vou naquele ministério, não vou me envolver com aquele ministério, porque lá as irmãs cortam o cabelo. De repente tem um ministério que fala, eu não vou naquele ministério lá, porque lá as irmãs não podem cortar o cabelo. Ah, eu não vou naquele ministério, porque lá os homens usam short, bermuda, regata. Em compensação, tem alguns que falam assim, não vamos nos misturar com aquele ministério, com aquela igreja, porque lá os irmãos só usam terno e gravata. Vivem de calça. Então o que acontece? Irmãos, a gente tem que saber, a gente tem que aprender a separar o que é doutrina bíblica e o que é usos e costumes. Os irmãos entenderam? Geralmente, meus irmãos, igrejas que têm um estudo bíblico, que têm um culto de ensino, é fácil dos irmãos identificarem ali, olha, eu estou me batizando aqui, eu vou seguir aqui nesse ministério. O irmão vai buscar o pastor, buscar o responsável e falar qual é a doutrina, o que se exige aqui. Porque também não é errado, irmão, exigir ali que se cumpram os usos e costumes e doutrinas do ministério. Porque nenhuma, que eu tenha conhecimento pelo menos, nenhuma doutrina ministerial fere o ensino bíblico. Agora, o que nós temos que entender, meus irmãos, e respeitar é a fé do outro, é o entendimento que o outro tem. Que naquela religião dele lá, que ele é cristão também, lá ele de repente ele usa bermuda, ou de repente não, de repente ele tem um entendimento que para estar se posicionando no púlpito, ele precisa sim estar de terno e gravata. A gente não tem que criticar. A gente não pode viver acreditando que só nós temos a razão. Nós somos o dono da razão. A nossa fé é a única e exclusiva verdadeira. A nossa adoração é a única que Deus aceita. E que todos os demais têm que fazer como nós fazemos ou como o nosso ministério faz. Os irmãos estão entendendo bem o ponto que eu quero chegar? Porque, na verdade, meus irmãos, toda instituição, todo ministério, toda igreja que se identifica como cristã, ela tem que se pautar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Então não importa, meus irmãos, se estamos numa Assembleia de Deus, numa congregação cristã, numa igreja quadrangular, numa presbiteriana, numa batista, na Deus é amor, não importa. As Bíblias são todas iguais. Na verdade, até mesmo a Bíblia da Igreja Católica. Tem todos os livros que a Bíblia protestante tem, tem alguns a mais lá que a gente conhece como não canônicos. Mas qualquer pastor, qualquer religioso pega qualquer Bíblia dessas religiões e faz um discurso bíblico, faz uma pregação normalmente. A palavra de Deus é a mesma. É a mesma. Então por que tanta diferença? Isso que nós temos que pesquisar, nós temos que nos informar. Para quê? Para que nós possamos analisar se o nosso ministério, se onde nós estamos ali nos dedicando como servos de Deus, se esse ministério está correto ali, segundo a Bíblia. Para a gente ter ideia se a gente está ou não com a nossa fé corretamente, agradando realmente a Deus. Por quê, meus irmãos? Jesus Cristo falou, vai chegar um dia que muitos vão chegar até Ele falando, mas Senhor, nós profetizamos em seu nome, nós expulsamos demônios, nós fizemos maravilhas em seu nome. E de repente podemos ouvir dele, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Os irmãos entenderam? Então é muito importante, meus irmãos, a gente buscar uma leitura da Bíblia, um estudo, né? Lá em Salmos, capítulo 1, versículos de 1 a 5, ali fala muito sobre a necessidade da gente ler a palavra de Deus e meditar nela. Muitas pessoas têm o costume, sim. Ali tem até um cronograma lá de leitura da palavra de Deus. Ah, vou ler 3 capítulos por dia, alguns um versículo por dia, muitos têm por tempo, né? Vou ler 20 minutos, vou ler 10 minutos por dia. Na verdade não importa, o importante é realmente estar lendo. Mas o que a palavra de Deus pede é que se medite. Tem que tirar um tempo para meditar. A gente pode sim colocar nosso joelho no chão, como Jesus ensinou, a gente fazer uma oração sincera, conversar com Deus, e a gente no nosso culto, num culto numa igreja genuína, que tem ali líderes e profetas de Deus, usados pelo Espírito Santo de Deus,
Deus vai, através dele, vai nos dar a resposta das nossas orações, nossos pedidos, de tudo que nós conversamos com ele, a gente ouve lá na igreja. Os irmãos entenderam? Então, por isso que a gente tem essa necessidade de estar numa casa de oração genuína, verdadeira. A gente tem que estar no ministério, numa igreja, onde a gente tem o entendimento de que Deus está ali, de que as coisas ali são segundo a palavra de Deus. E a gente não tem que se preocupar, meus irmãos, repito novamente, com adornos, acessórios. Se determinado ministério, as irmãs usam o cabelo lá na cintura, se usa o cabelo no ombro, se pode cortar cabelo, se naquele ministério está pintado de preto, de vermelho, de azul. Né? A gente ouve muito falar que o vermelho é de uma entidade, o preto é de outra entidade, a cor azul. Quem que definiu essas cores? Quem que disse que é? Não é? O que Deus fala? O que Jesus Cristo falou para aquela mulher lá na beira do poço? Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Meus irmãos, a roupa não faz adoração de ninguém. Com certeza, uma pessoa cristã, um crente verdadeiro, ele sabe se vestir sim, se vestir decentemente, de acordo com o local, não é? Eu, em particular, acredito que dentro da igreja é ideal uma roupa totalmente comportada, com certeza. Já na beira de uma piscina e numa praia, eu acredito que tem que se usar as roupas lá. Maiô, biquíni, sunga, shorts, nadar, seja lá o que for, propício ao local. Porque nós também cristãos não precisamos nos colocar em posição assim de sermos ridículos também diante das demais pessoas. Mas assim, vestimenta, meus irmãos, usos e costumes não são doutrina de salvação. É isso que Paulo fala. São coisas secundárias. Comida, bebida, comemoração, quantos dias você vai no culto, deixa de ir. Isso é você e Deus, é isso que Paulo fala. Porque todo joelho um dia vai se dobrar a Cristo. Cada um vai prestar conta de si mesmo. Ninguém vai prestar conta do que o outro irmão fez. Ninguém vai prestar conta do que o pai fez, a mãe fez, o filho fez, a esposa fez. Cada um vai prestar conta de si mesmo. Então, meus irmãos, essa história de que todos os caminhos levam a Deus, que todas as religiões, tá tudo bem, tá tudo certo. Não, isso aí é doutrina de homens. A palavra de Deus fala claramente: uma só fé, um só caminho, um só batismo, uma só verdade. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Espero que o vídeo tenha ajudado.